Mateus capítulo 15, de 1 a 20. Não é um texto difícil, mas bastante confrontador, né, diante de algumas circunstâncias na nossa vida cristã. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgridi vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor, que é uma palavra chamada corban, né? Aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém. Vamos orar mais uma vez? Peço para que o Espírito de Deus fale com você e fale com o seu coração. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos achegamos à Tua presença e eu clamo ao Senhor por cada um de nós que aqui está, que a Tua graça nos assista, ó Deus, no sentido de que consigamos compreender o texto, entender essa palavra e os desafios que ela coloca diante de nós. Que Teu Espírito nos conduza, todos nós, a mim como aquele que tem a responsabilidade de falar, mas também no coração dos irmãos que têm a responsabilidade de ouvir, de modo que a Tua palavra cumpra o seu propósito nessa noite, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, o livro de Mateus, ele é, naturalmente, como já tenho dito, um livro de muitos confrontos. E aqui não há dúvida que é mais um confronto que há entre Jesus e os fariseus e os escribas. Vamos entender o texto. Ele é um texto simples, mas que traz uns detalhezinhos que a gente precisa compreender e guardar no coração. Então, eu vou ler a passagem e vou explicá-la. Acompanhem comigo o texto, ok? Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas. Vamos só relembrar quem são esses indivíduos aqui. Fariseus e escribas eram partidos religiosos que se encontravam em Israel. O último livro do Velho Testamento a ser escrito foi Malaquias. O primeiro do Novo Testamento a ser escrito foi Marcos, não foi nem Mateus. Marcos foi escrito primeiro. Na nossa composição, que Mateus vem primeiro, mas Marcos foi escrito primeiro. De Malaquias a Marcos, aí pelo menos uns 450 anos de um livro para outro. O fato é que entre Malaquias até Jesus, os judeus criaram partidos religiosos, fariseus, saduceus, zelotes. Eram grupos que
interpretavam a Escritura, no caso o Velho Testamento, de forma diferente. Por exemplo, os saduceus não criam em ressurreição, não acreditavam em anjos. Os fariseus, por seu lado, acreditavam na ressurreição, em anjos. Os escribas eram mais estudiosos. Os fariseus eram altamente legalistas. Eles viviam de maneira estrita a lei, cumpriam até o que não necessitava. Esses partidos, portanto, quando Cristo veio, já existiam, estavam lá. Eram homens que eram considerados religiosos do seu tempo. Era no meio dessa turma, e era esse grupo que estava sempre nos sinédrios, ensinando, fazendo as orações demoradas, porque eles cobravam pelas orações. Quanto mais demorada era a oração, mais cara era a oração. Eles estavam no templo, cumprindo os ritos e tudo aquilo que era necessário. Daí então, esse grupo de fariseus e escribas, eles foram os que atormentaram Jesus o tempo inteiro. Eles estavam ali o tempo inteiro questionando a Cristo e tentando encontrar em Jesus alguma falta. Mais uma vez vieram esses homens tentando pegar Jesus Cristo numa falta. Aí veja o que eles dizem. Fizeram uma pergunta: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgridi vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Vamos entender isso aqui. Havia uma tradição no contexto judaico, que é uma tradição oral. Os sacerdotes, os rabínicos, ou os rabinos, eles interpretavam o texto de Moisés, e eles traziam tradições orais. Essas tradições, elas passavam de um para outro, mas nada era escrito. Como deveriam comer, como deveriam se vestir, como deveriam tomar banho, como deveriam cuspir no chão, como deveriam andar no dia de sábado. Eram leis e mais leis, tradições e tradições, ritos, muitos. Essas tradições, elas eram orais. Com o passar do tempo, elas foram escritas, o que deu origem a um livro chamado Talmud. Talmud é a tradição dos sacerdotes. O Talmud já acontece um pouco mais à frente. Na época de Jesus, era apenas uma tradição oral. Não havia aqui, nesse contexto, uma preocupação sanitária. Eles não estavam preocupados de pegar uma doença qualquer porque não lavavam as mãos. Não era esse o problema. No caso aqui, a questão era ritualística. Era um ritual. Se fosse nos nossos dias, nós diríamos, é preciso lavar as mãos para comer. Mas nesse tempo, a preocupação não era esta. Talvez nem eles tivessem a noção de que comer com as mãos sujas poderia ser prejudicial para a saúde. A questão aqui era puramente uma tradição rabínica. Era uma coisa ritualística. Eles entenderam que para agradar a Deus, era preciso lavar as mãos. Deu para entender isso? Era apenas uma tradição de homens. Aí Cristo faz uma pergunta. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredi vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque a palavra de Deus fala assim: porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe será punido de morte. Esta é a lei de Deus. Mas vós, fariseus e escribas, dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Vamos entender isso aqui. Essa palavra aqui, é oferta ao Senhor, é uma palavra então chamada Corban. Vamos entender o que Cristo quer dizer aqui. Há uma lei bíblica, no qual todo homem, no Velho e no Novo Testamento, está sujeito. Honra teu pai e tua mãe. Aqui não está dizendo que tipo de pai que é, ou mãe, mas está dizendo, é responsabilidade daqueles que conhecem a Deus, honrar pai e mãe.
Isso é um mandamento. Paulo vai dizer lá em Efésios que é um mandamento com promessa, para que te vá bem. Esse é o mandamento de Deus, é a palavra de Deus. Eles colocaram então a tradição acima da palavra de Deus. Em que sentido? Digamos que um pai e uma mãe chegasse num filhinho fariseu e falasse assim: filhinho fariseu, eu preciso que você hoje me ajude à tarde numa tarefa comigo. Ele virava para o pai e falava assim: Corbã, o que eu tenho de energia, eu tenho que gastar para Deus. Aí Jesus falou assim: você é um hipócrita. Em outras palavras, se fosse no português, nosso dia, ele fala assim: você está com preguiça. Você não quer ajudar o seu pai e está inventando uma história para não honrá-lo e para não respeitá-lo. Deu para entender o que Cristo fez aqui? O que os fariseus e escribas estão fazendo é uma jogada de palavra para desonrar os pais, mas para não ter peso na consciência. Não, eu não vou honrar meu pai, mas eu estou honrando a Deus, estou fazendo para o Senhor. Aí Cristo fala: vocês são hipócritas, porque na verdade o que vocês estão fazendo é desonrar a Deus, colocando uma tradição humana que vocês criaram acima de uma ordenança do Senhor. Ficou claro isso aqui? Então, nesse caso específico, portanto, ele está dizendo, verso 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eu vou parar aqui para depois continuar sobre o coração. Queridos, nós criamos tradições, marcos, isso não é necessariamente ruim, de forma alguma. A gente vai criando a nossa cultura, os nossos hábitos, os nossos costumes, e isso não é necessariamente ruim. Mas nós temos que entender que qualquer hábito ou costume nosso deve estar sujeito e subordinado à palavra de Deus. Isso sim é o elemento principal, porque senão podemos cair no risco de nos tornarmos legalistas. Uma vez a Isabel, aqui na escola dominical, me perguntou sobre a expressão legalista. Eu vou explicar para vocês para ficar bem claro. Há um elemento positivo na expressão legalista, é aquele indivíduo que vive a lei, ponto. Mas todas as vezes que nós utilizamos a expressão legalista, nós sempre usamos a palavra numa expressão negativa. Quando o indivíduo é legalista, é porque o indivíduo entende ou pensa que é pela sua, ou pela lei em si, que ele vai alcançar alguma coisa de Deus. Agora, pense mais ainda, se alguém vai encontrar um alento de Deus, estabelecendo uma tradição humana, como sendo mais importante do que a vontade de Deus. Vou explicar aqui. Vou trazer um exemplo para você entender, que eu já contei aqui na igreja. Eu tenho um falecido tio, né, ou tinha, né, eu tenho, porque ele está com Cristo, então ele existe, não está na nossa esfera, né? Eu já contei essa história. E certa ocasião eu estava em casa, estava de short, sem camisa, e aí chegou o zelador da igreja presbiteriana de Paraíso. Foi feita uma divisão para que nós orássemos uns pelos outros, e ele recebeu a incumbência de orar por mim. Eu era pastor auxiliar lá em Paraíso. Ele foi na minha casa orar por mim, estava eu, meu pai, meu tio, e ele chegou: pastor e tal, aquela coisa toda, vim orar pelo Senhor e tal, beleza, do jeito que eu estava, eu me levantei de short e sem camisa. O meu tio não conseguiu se concentrar na oração, ele ficou perturbado com a oração, porque ele ficou absolutamente escandalizado com o sobrinho, porque eu estava de short e sem camisa para orar. Aí ele não falou nada para mim, depois falou para o meu pai: como que pode um pastor orar sem camisa? Se eu soubesse que para ele era um negócio tão importante, eu teria ido lá, vestido, até colocado uma calça, até colocado um terno, se fosse preciso, uma gravata, se eu entendesse que era tão importante para ele. A ideia é esta: o que é mais importante? Orar ou orar com camisa? Essa é a ideia de Jesus.
Se você tem um irmão e ele vai escandalizar porque você está sem camisa, vá lá e vista. Amar o irmão é mais importante do que não usar a camisa. Este é um mandamento de Deus. Agora, se você está ali para orar e você está e não tem jeito, a única coisa que te sobra é estar de joelho, de short, orar é mais importante do que usar a camisa. É isso que Cristo está dizendo. Eles criaram uma doutrina que era puramente doutrina de homens. E aí está um detalhe importante. É quando nós colocamos a doutrina acima daquilo que é essencial. Vou dar um exemplo para vocês. Há uma igreja evangélica, que eu não vou citar o nome, como eu sou professor no seminário e dou aula de denominações e seitas, fizemos um trabalho sobre essa denominação. Todas as pessoas que vão se batizar, elas entregam uma cartilha para elas, do que pode e do que não pode. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Até aí, tudo bem, não tem problema. Qualquer um de nós, a gente estabelece regras. Aqui já estabelecemos algumas regras do que pode e do que não pode. O problema da cartilha é a pessoa achar que vai para o céu porque ela cumpre a cartilha, e não porque ela tem Cristo no coração. Deu para entender a diferença? Aí o indivíduo faz tudo errado, comete as coisas mais terríveis, mas o pastor não está vendo, mas ele acha que está bem, porque ele está cumprindo a regra. Ele está fazendo o que é certo, ele está cumprindo ali no script, mas o coração dele está longe do Senhor, está longe de Deus. É cumprir regras e tradições para que as pessoas possam ver, para que as pessoas possam elogiar. Irmãos, os fariseus eram homens terríveis. Eles, como eu falei, que eles cobravam, em algumas ocasiões, para orar, aquelas orações longas. Eles arrancavam, portanto, o que as pessoas tinham. Eles oravam nas praças, como disse Jesus Cristo, para serem vistos como homens espirituais. Mas o coração deles estava longe do Senhor, estava longe de Deus. Deu para entender a diferença? No caso específico aqui, o que eu estou tentando mostrar é que a tradição, mais importante que ela seja, e no caso lá, havia tradições importantes, ela não pode sobrepor a doutrina do Senhor. E quando nós invertemos a ordem, colocamos a doutrina humana em primeiro lugar, nós estamos confundindo o processo, estamos achando que o céu será alcançado por regras e normas. Não estou dizendo que as regras e normas são ruins, eu estou apenas mostrando que as regras e normas, elas não têm sentido em si mesmas. Sem a compreensão daquilo que Cristo fez, do amor do Senhor e da sua obra, regras e normas não nos salvam. Está claro? É por isso que Cristo então diz, versos 7, 8, citando Isaías: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoro, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui cabe um princípio fundamental, irmãos, para a gente pensar. A gente precisa entender, honestamente, a quem realmente queremos impressionar. Se queremos impressionar as pessoas, ou se que realmente queremos impressionar a Deus. Agradar homens é cumprir regras de homens. Mas o que de fato Deus enxerga e se preocupa tem a ver com o coração. É claro que as leis divinas, as leis morais, elas sobrepõem os elementos humanos, e elas estão além disso. Mas eu quero destacar um detalhe. Por exemplo, mais importante do que não pecar é entender por que não devo pecar. Deu para entender a diferença? Muitas e muitas vezes nós somos legalistas. Nós não fazemos isto, nem aquilo, nem assim, nem assado, porque somos proibidos de fazer. Só que nós não entendemos por que não devemos fazer. Isso é diferente. Quando eu compreendo a lei e o espírito da lei, eu entendo que não devo pecar, não é porque este ou aquele vai me ver, ou vai dizer que sou assim assado, porque vai ter um olhar errado para mim, mas porque eu entendo que o pecado me distancia de Deus.
Porque o pecado é contra Deus e contra Ele, aquele que habita em mim, que é seu Espírito, se entristece. Paulo diz isso: não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito. A ideia básica é essa. Deu para entender? Mais do que apenas perguntar por que não devo pecar, ou por que este pecado é assim assado, eu tenho que perguntar qual a razão, qual a motivação que o meu coração deve ser levado a não pecar. Quando eu entendo a razão principal, eu até pecarei, porque afinal de contas, ainda somos pecadores. Mas o pecado deixa de ser uma regra, algo no qual eu me justifico, e se torna um elemento acidental. Há uma grande diferença, queridos, quando nós pecamos porque somos pecadores, e nós pecamos porque queremos nos justificar diante de Deus, tentando encontrar respostas para os nossos erros e falhas. Portanto, há uma preocupação aqui no texto genuína pelo coração. É o que Cristo vai dizer a partir de agora, verso de número 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Ele falou assim: eu não estou importando com eles. Eles não são ímpios, que não temem a Deus. Está fora. Aí ele pega e diz uma expressão: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Entendo, queridos, Cristo não está dando uma aula de questões sanitárias. É claro que comer sem lavar as mãos corre um risco de ter um verme qualquer. Mas lembre-se, não é essa a preocupação de Cristo. A discussão aqui é ritualística. A situação aqui é religiosa. Para os fariseus, era pecado, era errado comer com as mãos sujas, porque os anciãos disseram que era errado. Cristo está dizendo: não é esse o problema. Aí ele vai dizer a parábola: aquilo que a gente come é digerido e sai. Isso não contamina naturalmente, mas ele vai dizer que o que contamina é aquilo que já está dentro de nós. É isso que sai. É por isso que a Escritura vai dizer que se temos que guardar uma coisa, temos que guardar o coração, porque dele é a fonte de quê? Da vida. Na perspectiva judaica, o coração é o elemento central, é onde guarda, é onde o depósito daquilo que a gente é está. É por isso que se preocupar com a casca não tem tanta importância do que se preocupar com o interior. É por causa disso que Cristo comparou os fariseus a um sepulcro caiado, aquele sepulcro belo, bem arrumado, mas por dentro apenas podridão. A ideia aqui do texto, e Cristo confronta aqueles fariseus, é porque eles estavam preocupados com o exterior, com a tradição, em cumprir uma regra. Cristo não disse que a regra em si é errada, mas Ele quer levar aquelas pessoas a entender que mais importante do que a regra é o que está no coração deles. Vou dar outro exemplo aqui para vocês entenderem, para ficar mais claro. Tiago, ele diz algo muito semelhante. Tiago, capítulo 1. Versículo 12 fala assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança
aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E aqui, irmãos, de modo algum eu quero alisar o lombo de Satanás, como se na verdade ele não fosse culpado. Mas aqui eu quero também dizer que ele não é o culpado principal. Ah, que mania tem os crentes. O cara faz uma bobagem, foi o capeta que me atormentou. O cara mente, foi o diabo que me atormentou. Irmãos, há um detalhe no texto que tem a ver com o que Cristo disse. Muito sério. Nós somos tentados por alguma coisa que já está dentro do meu coração. O que o diabo faz é dizer: vá lá, tenha coragem, vai lá, seja livre. Aí o texto vai dizer então que isso que está no meu coração, ele sai, ele dá à luz, ele sai da mente e vira na realidade, se torna um pecado. E um pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu vou ler uma outra passagem, porque eu quero que fique claro para você o que quero propor. Salmo de número 139, é esse? Eu esqueci o salmo. Me veio à mente e sumiu. Mas é esse mesmo. Salmo 139 mesmo. Quero destacar para você o finalzinho do verso. Depois de falar da onisciência, onipotente de Deus, verso 23 fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa deve ser a nossa oração todos os dias. Sabe por quê, queridos? Porque é lá dentro, onde as pessoas não conseguem ver, é que está a fonte do nosso pecado. É isso que ele está dizendo naquele texto. Ele fala assim: o que contamina as pessoas é aquilo que já está dentro de nós e sai. É por isso que ele cita essa questão. Veja o que ele diz: homicídio, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo isso são coisas que nós estamos potencialmente capazes e que está dentro de nós. E uma vez que nós não entendemos que aí, nesse lugar que temos que ser tratados, em algum momento isso virá para fora e vai nos contaminar. Eu sempre digo, e vou dizer uma coisa para você, que é, pelo menos na minha perspectiva, uma coisa fundamental. Satanás não nos tenta em todas as coisas, por uma questão óbvia. Você, meu amado irmão, não é fraco em todas as coisas, ninguém é assim. Nenhum ser humano tem todas as tendências maléficas. Não, você tem uma ou outra. Todo mundo tem. Tem gente que tem tendência para mentir, tem gente que tem tendência para o adultério, tem gente que tem tendência para a promiscuidade, tem gente que tem tendência para roubar, para mentir, para dar falso testemunho, e assim por diante. Onde que está isso? Está lá dentro do seu coração. Está lá. Portanto, não tem como você tratar aqui fora, por regras, por tradições, dando uma de homem perfeito, quando lá no seu coração, o coração não é perfeito.
Porque se isso não for tratado, em algum momento o que está lá vai sair. Porque é aí que Satanás age. A gente vai dando espaço e brechas, e ele vai percebendo isto. E em algum momento isso vai sair. É aí que contamina. É por isso que eu li o Salmo 139 para mostrar: Senhor, vê qual é o meu caminho mau, sonda o meu coração, porque é lá no coração que tem que ser tratado. É por isso que nós temos que nos preocupar muito mais com aquilo que os olhos não veem, mas com aquilo que está dentro de nós. É por isso que o legalista, às vezes, está preocupado com as regras e as normas, e se esquece com o seu coração. Quando ninguém está vendo, ele está mais atento a fazer o mal, porque a sua preocupação não é o temor ao Senhor, mas a sua preocupação é que as pessoas o vejam. Era assim que os fariseus faziam. Por isso o texto diz que eles adoravam apenas com os lábios, mas o coração, a fonte da vida, estava longe de Deus. E aqui não quero ser hipócrita, para não ser tido como fariseu, de maneira alguma, porque eu estou aqui a 1 metro acima de você. Eu quero dar a você a ideia de que eu não tenho as minhas lutas, porque eu tenho. É claro que o meu coração é tão propenso para o mal como o seu coração. O que eu quero que você entenda é que nós não podemos ser ingênuos, pois a ingenuidade nos faz, muitas vezes, fazer coisas que nós não devemos fazer. Eu sempre falo que o segredo de Jó não é que era um homem temente a Deus. Lá está claro, diz assim: Jó era um homem temente a Deus e Jó se desviava do mal. Por quê? Porque o coração de Jó era tão corrupto como o seu. Ele desviava-se do mal. Quais são as suas fraquezas? Quando você inverte o teu olhar de fora para dentro e vai lá no teu coração, quais são as teias de aranha que estão lá? Quais são as maldadezinhas que você guarda lá? Quais são as tendências pecaminosas que estão lá? É lá que elas têm que ser tratadas. E como você não tem poder para tratá-las, é o Espírito Santo de Deus que tem poder para arrancar isso de você. É por isso que entra a oração, a busca de Deus. Senhor Deus, eu sou um mentiroso quanto mais. Sem que eu veja ou vendo, eu estou acrescentando a história. Senhor, meus olhos são impuros. Não posso ver uma mulher que já penso bobagem. Os adultérios já começam assim. São com o olhar. E aí eu posso citar muitas coisas aqui, porque nós temos as nossas fraquezas. É isso que Cristo disse: contamina o homem. Não comer sem lavar as mãos. O máximo que você pode pegar aqui é um vermezinho, uma coisinha ali, que depois você toma um remedinho e trata. Mas o que está lá dentro do coração, ele tem que ser purificado, lavado, arrancado. É por isso, irmãos, que a nossa luta, ela é diária. E o diabo é um inimigo que não dorme. Só que temos que entender que antes dele agir, o que ele faz é perceber a tendência do nosso coração. É isso que Tiago vai dizer: você é tentado por causa da cobiça do seu coração. Às vezes a ganância que a gente tem, percebido por Satanás, nos faz fazer loucuras. Irmãos, quantas e quantas histórias eu já ouvi, e talvez quantas você já ouviu de pessoas dizendo assim: rapaz, eu não imaginava o que eu era capaz de fazer uma coisa dessa. Mas ele era capaz, estava lá no coração dele, estava lá dentro. Só faltava uma oportunidade. E o diabo percebeu. É aí que Satanás tenta. Muitas e muitas pessoas, por exemplo, que enganaram seus parceiros, não fizeram isto da noite para o dia. Foram permitindo que o coração fosse seduzido, porque estava lá no coração. O desejo, a fraqueza, o anseio. Mas a pessoa não tinha coragem, mas estava lá.
no coração. Até que, em um dado momento, aquilo foi. E aí o diabo faz isso mesmo, esse é papel dele, ele empurra. Ele dá possibilidades, ele abre portas para que essa coisa possa acontecer. É por isso, irmãos, se você tem que guardar uma coisa, guarde o coração. É isso que a Escritura diz. Se você tem que se preocupar com uma coisa, se preocupe com o seu interior, mais do que o exterior. Porque o exterior realmente não tem muito jeito, com o tempo ele fica meio desgastado mesmo. Agora o interior, de acordo com o apóstolo Paulo, ele tem que ser renovado sempre. Aquilo que está dentro de nós precisa ser claro e transparente. Deus tem que nos ver, e ao nos ver por dentro, dizer: eis aqui um servo temente, piedoso. E aqui não estou dizendo, que estou afirmando, um servo sem pecado, não. Mas um servo que entende o que é o pecado, e por que não devemos pecar. Eu não posso não pecar para que as pessoas me condenem, não. Eu não posso não pecar por causa daquele que habita em mim, por causa daquele que morreu na cruz por mim, por causa do amor dele por mim. Quando eu entendo isto, a minha motivação muda. Quando eu luto contra o pecado, motivado pela tradição, eu não vou pecar porque eu não quero ser expulso da igreja, eu não vou pecar porque eu não quero que as pessoas me vejam. Poxa vida, está errado. Aí eu vou me preocupar só quando as pessoas estão me vendo. Mas quando eu me preocupar com a razão principal pela qual devo viver e existir, aí as coisas são diferentes. Eu vou estar lá, onde quer que esteja, sem que nenhuma pessoa que eu conheça me veja. Mas a minha preocupação é com o interior, porque afinal de contas, eu estou preocupado com aquele que habita em mim. Portanto, a minha preocupação deve ser o coração. Vamos terminar orando. Salmo 139. Queria que nós lêssemos juntos os 2 primeiros versículos, os últimos versículos. Quero convidá-los a ficar em pé, para que você fique bem firme. E eu convido você a fazer desses 2 versos a sua, a minha, a nossa oração. Vamos lá? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, irmãos? Amém. Lembre-se que nós somos homens fracos e mulheres fracas, mas a força está no Senhor. Vamos orar pelo nosso coração. Vamos orar.